Vamos continuar, irmãos, aqui na leitura do livro A História da Igreja, André Miller, e na página 216, e o assunto hoje é o poder da oração. Ao traçar a linha prateada da graça de Deus em seu povo amado, temos agora que tomar nota de um relato que foi amplamente difundido entre os cristãos após o início do terceiro século. Ocorreu perto do fim do reinado de Aurélio, e que o levou, como dizem alguns, a mudar o rumo de sua política para com os cristãos. Em uma de suas campanhas contra os germânicos e sármatas, ele se viu em uma situação de extremo perigo. O sol ardente brilhava em cheio nas faces de seus soldados. Eles foram cercados pelos bárbaros e estavam exaustos por feridas e cansaço, e sedentos. Enquanto isso, o inimigo se preparava para atacá-los. Nessa situação extrema, a 12ª Legião, que diziam ser composta por cristãos, avançou e se ajoelhou em oração. De repente, o céu ficou coberto de nuvens e começou a cair uma forte chuva. Os soldados romanos pegaram seus elmos para recolher as refrescantes gotas, mas a chuva logo aumentou e se tornou uma tempestade de granizo, acompanhada de trovões e raios, que deixou os bárbaros tão alarmados que garantiu aos romanos uma vitória fácil. O imperador, perplexo com tal resposta miraculosa às orações, reconheceu a intervenção de Deus dos cristãos, do Deus dos cristãos. Conferiu honra à legião e emitiu um decreto em favor da religião deles. Depois disto, se não antes, eles passaram a ser chamados de Legião do Trovão. Historiadores, a partir de Eusébio, têm tomado nota desse marcante acontecimento. Mas, como uma lenda frequentemente contada, muitas coisas lhe foram acrescentadas. Há boas razões para crer. No entanto, que uma resposta providencial em favor dos romanos foi dada à oração. Isto parece bastante evidente, e para a fé não há nada incrível em tal evento, embora algumas das circunstâncias relatadas sejam questionáveis. Por exemplo, uma legião romana naquela época provavelmente teria 5.000 homens, embora possa ter havido um grande número de cristãos na 12ª Legião, que era uma legião distinta. Ainda assim, é difícil acreditar que todos eles eram cristãos.
Em seu retorno da guerra, eles, sem dúvida, relataram a seus irmãos a misericordiosa intervenção de Deus em resposta à oração, pois a igreja registraria e disseminaria a história entre os cristãos para seu louvor e glória. Mas os fatos são ainda mais plenamente confirmados pelos romanos. Eles também acreditavam que a libertação tinha vindo do céu, mas em resposta às orações do imperador aos deuses. Mas em resposta às orações do imperador aos deuses. Assim, o evento foi comemorado de sua maneira habitual, em colunas, medalhas e pinturas. Nelas, o imperador é representado estendendo as mãos em súplicas, o exército recolhendo a chuva em seus elmos, e Júpiter lançando seus raios sobre os bárbaros, que jazem mortos no chão. Alguns anos depois desse marcante evento, Marco Aurélio, o filósofo e perseguidor, morreu. Grandes mudanças rapidamente se seguiram. A glória do império e o esforço para manter a dignidade da antiga religião romana expirou com ele, mas o cristianismo fez grandes e rápidos avanços. Homens, homens hábeis e eruditos surgiram nessa época e, ousadamente e poderosamente, defendiam, usando suas penas como instrumento, o cristianismo. Estes eram chamados de apologistas. Tertuliano, um africano, que dizem ter nascido em 160, pode ser considerado o mais hábil e mais perfeito exemplo dessa classe. Os mais esclarecidos dentre os pagãos agora começam a sentir que, se a religião deles tinha que suportar o poder agressivo do evangelho, ela deveria ser defendida e reformada. Assim começou a controvérsia. E um certo Celso, um filósofo epicureu, que dizem ter nascido no mesmo ano que Tertuliano, firmou-se como líder do lado controverso do paganismo. Foi por volta desse período, os últimos anos do segundo século, que os registros sobre a igreja começaram a se tornar mais interessantes, por serem mais definidos e confiáveis. Mas antes de prosseguirmos adiante com a história geral, seria interessante refazer nossos passos e olhar brevemente para a história interna da igreja desde o princípio. Veremos assim como algumas das coisas que ainda são observadas e com as quais estamos familiarizados foram primeiramente produzidas. Capítulo 8, a história interna da igreja. 107 depois de Cristo até
245 depois de Cristo. A história interna da igreja. Vamos agora pisar, mais uma vez, em terreno seguro. Temos o privilégio e satisfação de apelarmos para as Escrituras Sagradas. Antes mesmo que o antes mesmo que o cânon das Escrituras fosse fechado, foi permitido que surgissem muitos dos erros, tanto doutrinais quanto práticos, que vêm desde sempre perturbando e rasgando em pedaços a igreja professa. Estes eram, na sabedoria da graça de Deus, detectados e expostos pelos apóstolos inspirados. Se mantivermos isto em mente, não nos surpreenderemos ao encontrar muitas coisas na história interna da igreja inteiramente contrárias às Escrituras. Nem teremos qualquer dificuldade em resistir a eles. Nós fomos armados pelos apóstolos. O amor ao ofício e preeminência na igreja foi manifestado logo cedo. E muitas observâncias de mera invenção humana foram acrescentadas. A semente de mostarda se tornou uma grande árvore, o símbolo do poder político na Terra. Esta era e continua sendo o aspecto externo da cristandade. Mas internamente, o fermento fez seu trabalho maligno, até que tudo ficou levedado. Mateus 13, 31 a 33. Aqueles que estudaram cuidadosamente Mateus 13, com outras passagens em Atos e nas epístolas que falam da profissão do nome de Cristo, deveriam ter uma ideia bastante correta, tanto no que diz respeito ao início da história da igreja, quanto ao que se sucedeu. Ela abrange o período inteiro, desde a semeadura da semente pelo Filho do Homem até a colheita, embora sob a semelhança com o reino dos céus. Isto é um grande alívio para a mente e nos prepara para uma cena sombria e angustiante, perversamente perpetrada sob o justo nome e sob a capa do cristianismo. Vamos agora nos voltar para algumas dessas passagens. Nosso bendito Senhor, na parábola do joio e do trigo, prediz o que aconteceria. O reino dos céus, diz ele, é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo, no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No decorrer do tempo, a erva cresceu e frutificou. Essa foi a rápida propagação do cristianismo na Terra. Mas também lemos que apareceu também o joio.
Estes são os falsos professantes do nome de Cristo. O Senhor Jesus semeou a boa semente. Satanás, através do descuido e falta de firmeza do homem, semeou o joio. Mas o que deveria ser feito com ele, com o joio? Deveria ser arrancado para fora do reino? O Senhor diz: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Isto é, até o final da era ou dispensação, quando o Senhor vier em juízo. Mateus 13, 24 a 26 e 29 e 30. Mas aqui, alguns podem perguntar: será que o Senhor quis dizer que o trigo e o joio devem crescer juntos na igreja? Certamente que não. Eles não devem ser arrancados fora do campo, mas devem ser colocados para fora da igreja. Ou, abre parêntese, assembleia local, fecha parêntese. Quando se manifestarem como pessoas ímpias. A igreja e o reino são coisas bastante distintas, embora seja possível dizer que uma, a igreja, está contida na outra, o reino. O campo é mundo, não a igreja. Os limites do reino vão muito além dos limites da verdadeira igreja de Deus. Cristo edifica a igreja. Os homens é que estendem as proporções da cristandade. Se a expressão o reino dos céus significasse o mesmo que a igreja de Deus, não deveria haver nenhuma disciplina, afinal. Mas o apóstolo, ao escrever aos Coríntios, expressamente diz: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5,13. Mas ele não deveria ser posto para fora do reino, pois isto só poderia ser feito tirando-lhe a vida. O trigo e o joio devem crescer juntos no campo, que é o mundo, até a colheita. Então o próprio Senhor, em sua providência, vai lidar com o joio. Eles serão amarrados em feixes e lançados no fogo. Nada pode ser mais claro que o ensino do Senhor nessa parábola. O joio deve ser mantido longe da mesa do Senhor, mas não deve ser arrancado do campo. A igreja não deveria usar de punições mundanas para lidar com os ofensores eclesiásticos. Mas, infelizmente, contrariamente ao que o Senhor tinha instruído aos discípulos, é exatamente o que acabou acontecendo no decorrer da história, como demonstra dolorosamente a longa lista de mártires.
Dores e punições foram introduzidos como disciplina e os insubmissos eram entregues ao poder civil para serem punidos com fogo e espada. 2. Em Atos 20, lemos que lobos cruéis apareceriam na igreja após a partida do apóstolo. Nas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, que supõe-se serem suas primeiras epístolas inspiradas, ele lhes diz que o mistério da iniquidade já estava operando e que outras coisas mais viriam a seguir. Ao escrever aos Filipenses, ele lhes diz com tristeza que muitos andam como inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 18 e 19. Muitos estavam se autoproclamando cristãos, mas pensando nas coisas terrenas. Tal estado de coisas não podia escapar ao olho espiritual daquele cujo único objeto de apreço era Cristo em glória e conformidade prática com seus caminhos, enquanto na terra. Em sua segunda epístola a Timóteo, provavelmente o último escrito, né, o último que ele escreveu, a epístola, ele compara a cristandade a uma grande casa, na qual há todo tipo de vasos, uns para a honra e outros para a desonra. Segundo Timóteo 2:20, esta é uma imagem exterior da universal igreja. No entanto, os cristãos não podem deixá-la, e a responsabilidade individual nunca pode cessar. Mas o cristão deve se limpar de tudo o que é contrário ao nome do Senhor. As instruções são as mais simples e preciosas para os que possuem a mente espiritual, em todas as épocas. Os cristãos não devem ter qualquer associação com o que é falso. Tal é o significado de se purificar dos vasos para a desonra. Ele deve se limpar de tudo que não é para a honra do Senhor. João e os outros apóstolos falam a mesma coisa e dão as mesmas direções divinas. Mas não será necessário aqui se delongar mais que isso. Foi apontado o suficiente para preparar o leitor para o que encontraremos naquilo que se autoproclama cristão.
Os seguidores imediatos dos apóstolos. Aqui surge uma importante pergunta, e uma que é frequentemente feita: em que momento e por quais meios o clericalismo, todo o sistema do clero, firmou-se com tanto afinco na igreja professa? Para responder a essa pergunta plenamente, será necessário escrever em detalhes a história interna da igreja. Sua constituição e caráter foram totalmente modificados pela introdução do sistema clerical, mas seu crescimento e organização foi gradual. Argumentos foram construídos a partir do Antigo Testamento e, em um curto período de tempo, o cristianismo foi reformulado para os moldes do judaísmo. A distinção entre bispos e presbíteros, entre uma ordem sacerdotal e o comum sacerdócio de todos os crentes, e a multiplicação de cargos eclesiásticos rapidamente se seguiram como consequência. Mas, por mais difícil que seja traçar as incursões do clericalismo, a sinagoga era seu modelo. Aprendemos de todo o Novo Testamento que o judaísmo era o incansável e implacável inimigo do cristianismo, em todos os pontos de vista. Ele trabalhou incessantemente, por um lado, introduzindo seus ritos e cerimônias, e pelo outro, perseguindo até a morte todos os que eram fiéis a Cristo e aos verdadeiros princípios da Igreja de Deus. Vemos isto especialmente em Atos e nas Epístolas. Mas quando os dons extraordinários na Igreja cessaram, e quando os nobres defensores da fé nas pessoas dos apóstolos inspirados se foram, podemos facilmente imaginar como o judaísmo prevalecera. Além disso, as, as primeiras igrejas ou assembleias eram principalmente compostas de convertidos da sinagoga ou sinagoga judaica, que por muito tempo retiveram seus preceitos judaicos. Portanto, acreditamos firmemente que o clericalismo brotou do judaísmo. Desde os dias dos apóstolos até hoje, a raiz de toda a estrutura e domínio do clericalismo está lá. A filosofia e a heterodoxia, sem dúvida, fez muito para corromper a igreja e levá-la a dar as mãos com o mundo. Mas a ordem do clero e tudo o que pertence a ela deve ter sido fundamentada na religião dos judeus. É mais que provável, no entanto, que muitos possam ter sido persuadidos, como muitos têm sido desde então, de que o cristianismo é uma continuação do judaísmo, em vez de serem perfeitamente
contrastantes. Os mestres judaizantes ousadamente afirmavam que o cristianismo era meramente um enxerto sobre o judaísmo, mas através das epístolas, em todo lugar aprendemos que uma é terrena e a outra é celestial, que uma pertence à antiga e a outra à nova criação, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos agora nos voltar aos seguidores imediatos dos apóstolos. Os pais apostólicos, como são chamados, tais como Clemente, Policarpo, Inácio e Barnabé, foram os seguidores imediatos dos apóstolos inspirados. Eles tinham ouvido as instruções deles, trabalharam com eles no Evangelho e provavelmente tinham sido familiarmente conhecidos deles. Mas, não obstante os altos privilégios que eles gozavam como aprendizes dos apóstolos, eles logo se afastaram das doutrinas que lhes tinham sido confiadas, especialmente no que diz respeito ao governo da igreja. Eles parecem ter esquecido completamente, a julgar pelas epístolas que citam seus nomes. A grande verdade do Novo Testamento sobre a presença do Espírito Santo na Assembleia. Certamente, tanto João quanto Paulo falam muito da presença, habitação, domínio soberano e a autoridade do Espírito Santo na igreja. João 13 até 16 e Atos, capítulo 2, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 e Efésios, capítulo 1 ao 4. Dão claras direções e instruções sobre essa verdade fundamental da Igreja de Deus. Se essa verdade tivesse sido mantida de acordo com a exortação do apóstolo, procurando guardar, não criar a unidade do Espírito, em Efésios 4:3, o clericalismo nunca teria achado um lugar na cristandade. Dá uma pausa aqui se algum irmão quiser fazer um comentário. Os novos mestres da igreja também parecem, a igreja parece também ter esquecido a bela simplicidade da ordem divina na igreja. Deveria haver apenas duas ordens de ofícios: anciãos
e diáconos. Estes eram nomeados para atender às necessidades temporais e aqueles para as necessidades espirituais da Assembleia dos Santos. Aqui, irmãos, ele está falando de anciãos nomeados para atender às necessidades, ou diáconos, desculpe, temporais, e os anciãos é aqueles para as necessidades espirituais da Assembleia. Ancião ou bispo significa simplesmente supervisor, alguém que exerce uma supervisão espiritual. Ele pode ser apto para ensinar ou não. Ele não é um mestre ordenado, mas um supervisor ordenado. E quanto aos sacramentos estabelecidos por um mandato divino, apenas encontramos no Novo Testamento o batismo e a ceia do Senhor. Não poderia ser mais simples, mais claro ou mais facilmente compreendido, como todas as direções dadas para a fé e prática, mas não havia espaço de sobra para a exaltação e glória do homem na Igreja de Deus. O Espírito Santo tinha descido para tomar a liderança na Assembleia, de acordo com a palavra do Senhor e a promessa do Pai. E nenhum cristão, por mais dotado que pudesse ser, crendo nisto, podia tomar o lugar de líder e assim praticamente despedir o Espírito Santo. Mas, a partir do momento em que essa verdade foi perdida de vista, os homens começaram a contender por lugar e poder. E assim, é claro, o Espírito Santo não tinha mais seu lugar de direito na Assembleia. Mal a voz da inspiração tinha ficado em silêncio na igreja, e logo ouvimos a voz dos novos mestres gritando e exigindo as mais elevadas honrarias de ser pago como bispo e de ter um lugar supremo dado a eles. Nenhuma palavra sobre o lugar do Espírito como governante soberano na Igreja de Deus. Isto é evidente pelas epístolas de Inácio, que dizem ter sido escritas em 107 depois de Cristo. Muitos grandes nomes, como sabemos, têm questionado a autenticidade delas. E muitos grandes nomes defendem que elas foram satisfatoriamente provadas serem genuínas. As provas de cada lado estão fora do nosso escopo. A Igreja da Inglaterra tem, por muito tempo, as aceitado como genuínas e as considera como a base e como a vindicação triunfante da antiguidade do episcopado. A seguir estão algumas amostras de suas advertências às igrejas. Inácio, no curso de sua viagem de Antioquia a Roma, escreveu 7 epístolas. Uma aos Efésios,
aos magnésios, aos trálios, aos romanos, aos filadélfios, aos esmirnenses e uma ao seu amigo Policarpo, tendo sido escritas na véspera de seu martírio, e com grande seriedade e veemência, e tendo sido discípulo e amigo do apóstolo João, sendo na época um bispo de Antioquia, provavelmente o mais famoso da cristandade. Mais famoso da cristandade. Suas epístolas devem ter produzido uma grande impressão nas igrejas, além do fato de que o caminho do ofício, autoridade e poder terem sido sempre um grande encanto para a vã natureza humana. Ao escrever à igreja em Éfeso, ele diz: tomemos cuidado, irmãos, para não nos colocarmos contra o bispo, a fim de que estejamos sujeitos a Deus. Pois é evidente que temos de respeitar o bispo da mesma maneira como respeitamos o próprio Senhor. Em sua epístola aos Magnésios, ele diz: eu vos exorto a cuidadosamente fazer todas as coisas em divina harmonia. Seus bispos presidindo como se estivesse no lugar de Deus, seus presbíteros como se estivessem no lugar do conselho de apóstolos, e seus diáconos, a posição mais estimada para mim, estando encarregados do ministério de Jesus Cristo. Encontramos o mesmo tom em sua carta aos Trálios. Enquanto estiverem sujeitos aos bispos de vocês da mesma forma que ao Senhor, me parece que estarão vivendo não à maneira dos homens, mas de acordo com Jesus Cristo, que morreu por vocês. Guardem-se de tais pessoas. E isso vocês farão se não estiverem ensoberbecidos, mas continuem inseparáveis de Jesus Cristo, nosso Deus, do bispo de vocês e dos mandamentos dos apóstolos. Passando por cima de várias de suas cartas às igrejas, vamos apenas dar mais uma amostra de sua epístola aos Filadélfios. Eu clamei enquanto estava no meio de vocês. Falei em alta voz. Obedeçam ao bispo, ao presbítero e aos diáconos. Agora, alguns supõem que disse isso prevendo a divisão que aconteceria. Mas ele é minha testemunha, por amor do qual estou em correntes, que eu nada sabia vindo da parte dos homens, mas o Espírito falou. Nada façam sem o bispo. Nada façam sem o bispo. Mantenham seus corpos como templos de Deus. Amem a unidade. Fujam das divisões. Sejam seguidores de Cristo, como ele é do Pai. Na última citação é bastante evidente que o venerável Pai desejava adicionar às suas teorias o peso da inspiração. Mas, por mais extravagante e
e irresponsável que essa ideia possa ser, devemos dar-lhe crédito por acreditar no que dizia. Não temos dúvida de que ele era um cristão devoto e cheio de zelo religioso. Mas não pode haver menos dúvida de que ele enganou-se muito neste e em outros assuntos. A principal ideia em todas as suas cartas é a perfeita submissão do povo aos seus superiores, ou seja, a submissão dos leigos ao seu clero. Ele estava, sem dúvida, ansioso pelo bem-estar da igreja e temeroso do efeito das divisões às quais se refere. Assim, ele provavelmente deve ter pensado que um governo forte nas mãos dos bispos seria o melhor meio de preservá-la das incursões do erro. Sejam diligentes, disse, em estabelecer a doutrina de Nosso Senhor e dos apóstolos, junto com o mais digno bispo entre vocês, os mais espirituais presbíteros e os mais piedosos diáconos. Sejam sujeitos ao bispo e uns aos outros, como Jesus Cristo era ao Pai, quando na carne, e como os apóstolos a Cristo, e ao Pai e ao Espírito Santo, e ao Espírito. E assim poderá haver união entre vocês, tanto no corpo quanto no espírito. Assim, a mitra foi colocada na cabeça do mais alto dignatário, e daí em diante se tornou objeto de ambição eclesiástica, e não raro da mais decorosa contenda, com todas as suas consequências desmoralizantes. Irmãos, são 9h e 26 minutos. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente pode dar uma paradinha agora, apesar de não ter chegado o horário, né, em cima. Eu acho que o teor de informação que a gente tem já é o suficiente, né, para a gente ter em mente isso aí, né? Guardar um pouco na memória algumas coisas. Aqui a gente parou na página 225. Próxima semana, que é segunda-feira, né, que estamos lendo segunda e terça, a partir desse assunto aqui, clericalismo, ministério e responsabilidade individual. É bem interessante, viu? Esse livro aí, tudo que está sendo falado. Então, ok, irmãos. Então, a gente fica por aqui, tira a gravação.